Oi, gente, estamos aqui para mais de novo. Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso Lampcast. Hoje com um convidado mais do que especial, o grande mestre Daniel Feldman. Então, um nome muito bem respeitado e bem conceituado dentro do mundo da iluminação. Vale a pena a gente escutar um pouquinho do que ele tem a falar sobre iluminação, né? Daniel, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, para o pessoal conhecer um pouquinho da sua caminhada também, do seu trabalho. Obrigado pelo convite, é um prazer. Bom, eu sou o Daniel Feldman e eu sou engenheiro, na verdade, de formação, mas desde a engenharia eu me apaixonei por iluminação e aí depois vi que ela tem um pezinho muito maior na arquitetura do que na engenharia. E aí busquei minhas especializações em arquitetura. Fiz mestrado, doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e vários cursos de pós-graduação depois, todos ligados à iluminação, porque é um mundo vasto, apaixonante e a gente continua estudando para fazer o melhor possível para o bem-estar das pessoas, para a saúde, para revelar a beleza através da iluminação. Sim, como você falou do bem-estar, né? Que é algo que você fala muito nas suas palestras, nas suas aulas também. E dentro da temática da sua palestra, que é Luz é Arte e Ciência, eu vou fazer minha pergunta, que é como é esse que você pode contextualizar para a gente sobre esse desafio diário, que às vezes é tão complicado, porque os profissionais, eles sabem o que seria melhor para o cliente, eles entendem sobre os efeitos, às vezes sim, às vezes não, mas assim, existe um efeito desejado também, né, no projeto, e ao mesmo tempo a questão da escuta do que é que o cliente espera ou do que é que o cliente gosta ou não gosta, é meio essa linha tênue aí entre você orientar e você respeitar o que a pessoa quer, né? Fala um pouco para a gente. Exatamente, exatamente, né? Bom, minha palestra eu tento muito trazer essa coisa dos aspectos que são objetivos na iluminação, que tem um certo e o errado, bem, né? Dá para cravar o que é certo e errado, mas tem muito, ou a maioria das vezes tem aspectos que são adequados ou inadequados. Depende do gosto pessoal de cada um, depende da vivência de cada um. E esses são aspectos subjetivos. E eu falo que todos nós somos seres únicos, todo mundo tem um gosto diferente e a gente precisa respeitar isso. Muito embora eu acredito que o usuário final da luz, o nosso cliente final, muitas vezes ele não tem o conhecimento técnico e nem algumas vivências, e de repente, estou falando entre aspas, ele realmente não sabe o que quer. Até onde ele viveu, ele acha que gosta daquilo. E aí cabe aos profissionais mostrar o que a gente sabe tecnicamente para tentar fazer ele mudar de opinião dentro do nosso julgamento do que a gente acha melhor. Mas eu digo assim, depois que a gente explica tudo tecnicamente, demonstra com testes, se ele ainda, depois de saber de toda a explicação e dos testes, achar o desejo dele é diferente do seu, poxa, você fez o melhor, você contextualizou, você demonstrou, e ele está te dizendo que Não gosta quer. do outro. Vamos respeitar essa diversidade de opiniões, né? Você pode até explicar, ó, ok, vou fazer isso, não acho que é o melhor para a sua saúde, ou para o seu bem-estar, ou para a valorização desse quadro, ou para a valorização dessa escultura, do seu ambiente, mas você está me dizendo que prefere o outro, eu vou fazer. Então, Daniel, e aí eu não estou julgando quem faz assim o assado, eu não gosto da imposição. Tem que ser assim, ele que vai viver no espaço, né? Ele que vai usufruir do espaço, você vai fazer do jeito que você acha que está certo para você. Eu não gosto da imposição. Eu gosto, sim, de ter a responsabilidade de saber o conteúdo, trazer o conteúdo, mostrar as diferenças, mas depois o importante para mim é ser feliz. É Né? como você falou, dessa questão das polêmicas da iluminação também, essa coisa taxativa do certo e do errado, né? Isso é muito. Eu gostei da sua abordagem, porque é justamente isso. A gente sair dessa coisa de certo e errado, dessa divisão, ou da tal da receita de bolo que todo mundo quer, que é mais fácil, né?
Então, você abrir a sua visão para outras possibilidades e escutar diferentes tipos de formas de projetar, e escutar o cliente, né? Isso é bem... Você falou um pouco de algumas polêmicas, né? Que a gente considera polêmicas da iluminação, que dividem opiniões, como misturar a luz branca com a luz amarela, né? Exatamente. Então, eu gosto muito disso porque até é divertido, né? Eu Uhum. falei diversas vezes em palestras que muitas vezes as pessoas impõem determinadas regras que para algumas pessoas são bastante adequadas. Então, por isso que eu falo muito do adequado e inadequado. Em relação à polêmica, eu vejo muito no mercado as pessoas falarem que não pode misturar duas temperaturas de cor. A gente está aqui no ambiente, está vendo uma luz mais branco neutro, uma luz mais branco quente. Não, isso não pode de jeito nenhum. Depende muito. Eu mostrei imagens da luz jogando para cima com temperatura de cor quente para valorizar algo que era vermelho. E aí vai uma explicação técnica aqui um pouco para quem está nos ouvindo. Uma lâmpada ou uma luminária com temperatura de cor mais quente, ela tem mais vermelho no seu espectro comparativamente com uma lâmpada de temperatura de cor mais fria. Consequentemente, ela valoriza mais as cores quentes do ambiente. E ao contrário, uma luz de temperatura de cor fria valoriza mais as cores frias. Sim, então, se a gente entende esse conceito técnico, depois a gente aplica ele da menor maneira. Uma das imagens que eu mostro na palestra é a temperatura de cor mais quente iluminando um telhado que era predominantemente vermelho e para baixo, algo que era mais cinza tal, com temperatura de cor neutra para alguns eventos tal. Então, quando você vê a imagem, é muito mais do que palavras, você percebe que em alguns ambientes você pode sim misturar temperaturas de cor e torná-los eles bem melhores do que se tivesse uma única temperatura de cor em tudo. até porque também tem a questão das cenas, né? Que a gente pode prever uma cena com o branco frio, branco neutro, aliás, e outra cena com o branco mais quente, e até aquela questão também de você ter momentos diferentes ao longo do dia, né? Então tem isso, às vezes você mistura, mas não necessariamente vão estar atuando as duas cores ao mesmo tempo. Exatamente o que eu falo. A nossa luz de referência do Sol, se a gente perceber Uhum. milhares de anos, quando ela está rasante ali, pôr do sol, nascer do sol, ela está bem amarelada, dourada, né? E ao meio-dia já é muito mais alta, essa temperatura de cor é muito mais elevada. Então a nossa referência diária, a luz solar, ela Também varia muda. temperatura de cor e o que você mede ao longo dessas horas. A iluminância muda. Então, assim, temperatura de cor mais alta, mais elevada, iluminância mais alta, perto do meio-dia. No Uhum. início da manhã, final da tarde, uma iluminância mais baixa e uma temperatura de cor mais dourada. E geralmente, por razões talvez financeiras ou de conhecimento, a gente faz uma única temperatura de cor o dia O dia inteiro inteiro, é. para o ambiente. É, Tem alguma coisa aí para a gente é repensar, verdade. porque a natureza está nos dizendo constantemente que ela varia. E a nossa luz elétrica está nos dizendo que ela é constante Uhum. o tempo todo. E até para o bem-estar e para a saúde das pessoas, né, hoje em dia, falando da iluminação integrativa, a gente bate muito na tecla que é correto à noite a gente evitar a luz mais azulada. Então, por esse motivo da noite, que é a extensão do dia pela iluminação elétrica, a gente fica pensando, não pode ter luz azul, não pode ter luz azul. E tudo isso é verdade. Só que a gente também vive o dia. E Uhum. o dia precisa da luz azul. E aí vem de encontro com o que você falou. Se a gente tem cenários com a luz correta, com a temperatura de cor correta, com a dosagem correta para os horários do dia, a gente comparativamente tem uma vida mais saudável do que essa que a E gente eu tem. pensei agora até em outra questão. No que você projeta as cenas, você também tem que ter uma paciência, uma dedicação, porque você precisa orientar o cliente a como usar essas cenas, né? Em Em que que momento? momentos, para que ele não faça, ao contrário, acabe se prejudicando, né? Tem isso também, envolve muito, a iluminação envolve muito pensar
conversar, interpretar, observar, como você fala muito, mas se orientar também, porque o cliente, a gente, enquanto profissional, a gente quer muita orientação, mas a gente tem que saber que a gente também precisa orientar o cliente, né, a usar a nossa proposta. E olha que o gancho legal que eu peguei com a sua fala. Porque hoje a gente tem automações que o cliente não precisa nem interagir com os botões, né? Eu posso deixar isso pré-programado para um cenário que a gente acha ideal em termos de benefício para a saúde. No entanto, o usuário se sentir com o poder do controle é muito bom no psicológico dele. Olha como é que as coisas assim, são relativas. A gente precisa entender o usuário mais uma vez, ver o que ele se sente melhor, para a gente adotar estratégias que efetivamente deixe ele, que vai viver no espaço, com melhor bom humor e outras questões, né, de saúde, assim, vai muito disso. Porque eu poderia botar tudo automatizado, você nem mexe aí. Mas ele perde assim, poxa, eu estou na minha casa, eu quero ter o controle da minha luz, né? Agora eu não quero assim, eu quero mudar. Então ele precisa dessa autonomia. É verdade. E tem muito isso. Depois, quando você vai usando a casa, cada um de nós, a gente vai até ambientes da casa que eu, por exemplo, eu tenho um exemplo pessoal. A gente projetou a nossa varanda para a gente almoçar na varanda, porque ela tem uma ligação com a cozinha. A gente nunca fez isso, porque a gente, enfim, e tem um outro espaço lá que era uma sala, um espaço que sobrou, que a gente fez como uma sala de TV, que a gente achou que era tipo uma sala de cinema, meio que improvisada. A gente usa todo dia, não só para assistir TV, mas para jogar, para brincar com meu filho. Então, essa coisa, eu dei o exemplo do uso dos ambientes, que quando você entra na casa, a experimentação muda muita coisa. E eu acho que isso deve acontecer também deve ter vários exemplos com iluminação, que agora eu não estou lembrando, mas com certeza acontece, né? Sim, que a gente, de repente, planeja a luz em determinado layout, a casa, com a experimentação, muda alguma coisa e a iluminação tem que atender aquele uso. E assim como você falou sobre a questão da automação, e para algumas pessoas dá a possibilidade de ela fazer outro tipo de acionamento ou mudar, né, a programação da automação, que pode ser mudada, justamente por isso. Porque às vezes você planeja uma cena e a pessoa, não, mas eu gosto dessa cena, retirando esse ponto aqui, ou acrescentando esse ponto. Sim, né? Sim. Eu fiz um link agora totalmente para outra área, porque assim, a gente pensa muito em residencial, né? A maioria das pessoas, eu acho que pensam muito no projeto residencial de iluminação. Mas falando da automação, fiz até um link agora para lojas ou até mesmo para o corporativo, para escritórios, que se a gente for para esse lado mais, vamos dizer assim, não tão cênico de uma residência, onde ainda tem aí uma norma para atender, porque é um ambiente de trabalho, né? Você precisa ter lá um nível de iluminação, né, e etc., um controle de ofuscamento. A parte de automação, note que quando você inaugura um projeto, se você calculou direitinho, para ter, por exemplo, botar um número de escritório aqui, que é o 500 lux lá da norma. Na inauguração, você tem que ter mais lux, porque toda a luminária, toda a lâmpada perde fluxo. Vai perdendo. Então você tem que ter mais lux na inauguração para garantir 500 ao longo de uma determinada vida desse escritório. E aí a automação entra de uma forma inteligente, porque se você tem mais lux no início, você pode dimerizar, reduzir o consumo de energia, continuar atendendo a norma, e à medida que aquilo vai se degradando com o tempo, a dimerização passa a ser menor, a economia de energia passa a ser menor, mas você tem economia de energia desde o início da sua obra. E vai mantendo a eficiência. Então, note que a gente falou muito do residencial, para esse lado mais humano e de customizar mesmo, mas tem outros lados que a automação ajuda muito também nessa parte técnica, prática de um projeto. É verdade. Muito bom o papo, Daniel, adorei. E obrigada por receber o nosso convite dessa conversa. Foi um convite surpresa praticamente, né? Mas sempre muito
solicito você. Muito obrigada pela sua atenção de sempre. Querida, eu que agradeço, é um prazer. Você vê que a gente bate papo aqui que poderia ficar Vai, horas, porque exatamente. iluminação é um assunto vasto, como eu falo sempre na palestra, nesses aspectos objetivos, subjetivos, as polêmicas. Eu agradeço, fico honrado pelo convite, é muito bom bater esse papo aqui. Espero que a gente faça outras vezes e foi um Sim. prazer. Obrigado. Obrigada. Gente, espero que tenham gostado. Sigam a gente nas mídias sociais e até a próxima. Até mais.